Ele terminou a Dança dos Dragões sem ter perdido uma única luta. Ele é o dragão mais bonito da história de Westeros e também um dos mais FDPs. Nesse vídeo, você vai conhecer a história completa do dragão Sunfyre, indo desde a sua primeira aparição em Fogo e Sangue até a sua morte. Então, ó, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, eu digo que o Sunfyre é um dos dragões mais FDPs de Westeros porque, como sabemos, se um dragão é muito próximo do seu dono, como é o caso, eles passam a ser como um único ser, com o dragão sendo meio que um reflexo do seu dono. E como o Sunfyre era o dragão lá do Aegon II, já sabem, né? Mas, bom, de cor dourada, com escamas douradas reluzentes que brilhavam como ouro batido ao sol e membranas na cor rosa pálida, Sunfyre é descrito como o dragão mais bonito que já existiu na Terra. Não sabemos exatamente qual ano Sunfyre nasceu, mas no ano 120 depois da conquista, ele já era considerado grande o suficiente para ser montado, mas ainda assim era considerado um dragão jovem, sendo montado por Aegon II, que foi o seu primeiro e único montador. É dito que o Sunfyre era maior e mais velho que a Tessarion, que mais pra frente na história é dito que tinha o mesmo tamanho ali do Sea Smoke. Então podemos concluir que o Sunfyre era maior do que o Sea Smoke que vimos lá no terceiro episódio de House of the Dragon. Aegon usou o Sunfyre para ir de Porto Real até Derivamarca no ano 120 depois da conquista, no livro para o funeral do Lenor Velaryon, mas aqui em House of the Dragon para o funeral da Lena Velaryon. Vimos ele nessa cena no 7º episódio, ao lado da Dreamfyre, que era dragão da Rhalyna, e também ali perto da Syrax, que chegou voando. Uma coisa que House of the Dragon cortou, mas que é bem interessante eu comentar, é que após Aegon II ser coroado o novo rei de Westeros, ele montou um Sunfyre e deu 3 voltas por Porto Real, exibindo a sua coroa e também o seu dragão, pousando logo depois lá na Fortaleza Vermelha. A série, como eu disse, acabou cortando, ela seria ali no episódio 9 e tal, e acabou sendo substituída pelaquela cena lá da Meleys. Atenção, agora eu vou comentar o que vai acontecer com Sunfyre na segunda temporada de House of the Dragon em diante, então fica o aviso de spoilers, beleza? Bom, voltamos a ver o Sunfyre aqui na história na Batalha do Pouso das Gralhas, onde Meleys e Rhaenys acabam enfrentando Aegon com Sunfyre e Aemond com Vhagar. Rhaenys e Meleys não recuaram e mesmo 2 contra 1, elas partiram para cima de Sunfyre e Vhagar. Porém, elas foram derrotadas e mortas. Só que mesmo assim, o time verde também saiu perdendo, porque Aegon II ficou com metade do seu corpo todo queimado para sempre, enquanto Sunfyre teve quase metade de uma de suas asas arrancadas lá pela Meleys. Como uma de suas asas estava quase toda rasgada e ele era pesado demais para voltar para Porto Real em uma carroça, Sunfyre acabou ficando ali no Pouso das Gralhas, se alimentando dos soldados mortos e mais para frente com os soldados do Sir Criston Cole trazendo ovelhas e bezerros para ele comer. Após um tempo, Alis Mutton acabou conquistando o Pouso das Gralhas e tentou se aproveitar que o Sunfyre teoricamente estava todo ferido, machucado, para ir lá e matar o Sunfyre. Porém, isso deu muito errado. É dito que ele, junto com seus soldados mais corajosos, foram lá, passaram pela guarda de Sir Criston Cole, que estava protegendo lá o Sunfyre e tal, só que ao fazer isso, eles acabaram acordando o Sunfyre. Também é dito que Sunfyre tentou levantar voo 3 vezes, porém falhou nas 3 vezes, e se aproveitando disso, os soldados lá do Alis Mutton tacaram flechas e lanças lá no Sunfyre. Só que ao fazer isso, Sunfyre se demonstrou uma criatura muito formidável, e como uma cobra, ele derrubou vários soldados com seu rabo, os matando, usou uma de suas asas como arma, e também mandava um Dracarys atrás do outro, e à medida que ele era atacado, ele ficava cada vez mais furioso, e ao final, Sunfyre matou 3 vintenas de soldados lá do Alis Mutton, inclusive o próprio. Quando o irmão de Alis apareceu, ele viu várias pessoas queimadas, mortas, porém o Sunfyre não estava mais lá,
Ou seja, de alguma maneira, ele conseguiu levantar voo novamente e meter o pé, e por enquanto não sabemos para onde. Se a série mantiver esse suspense de cadê o Sunfire, seria algo bem interessante e um bom gancho da segunda para a terceira temporada de House of the Dragon. Só que, bom, Sunfire ficou todo meio ano desaparecido, então teoricamente ele nem vai aparecer na terceira temporada, então o suspense ficaria por mais tempo no ar. Não se sabe exatamente com 100% de certeza para onde o Sunfire foi, mas chega a ser teorizado que ele ficou ali escondido em Ponta da Garra Rachada, só que eventualmente acabou voltando para o Monte do Dragão, que fica lá em Dragonstone, em Pedra do Dragão, que foi o seu local de nascimento. O motivo dele ter voado toda a Baía Negra, que vocês estão vendo na foto, não é pouca coisa, coisa pra caramba, é incerto. Mas chega a ser teorizado no livro que ele fez tudo isso porque pressentiu que seu montador, o Aegon II, estava lá em Pedra do Dragão e que ele estava em perigo, voando todo esse percurso para ir lá ajudá-lo e protegê-lo. Contextualizando, durante a tomada de Porto Real por Daemon e Rhaenyra, Aegon II e seus 2 filhos acabaram fugindo, desaparecendo e só aparecem aqui agora na história. E esse exato momento é bem à frente na Dança dos Dragões. Nesse exato momento, para vocês terem uma ideia, já tinha acontecido a primeira e a segunda batalha de Tombleton, vários dragões morreram no Fosso dos Dragões e também acontece após Daemon e Aemond terem se matado. Aegon tinha sumido simplesmente sem deixar nenhum vestígio. Nem mesmo a Alicent sabia aonde ele estava, mas agora nós sabemos. Larys Strong acabou ajudando o Aegon a fugir, o tirando de Porto Real e levando até Pedra do Dragão, onde ele ficou todo esse tempo, cerca de 6 meses, como um pescador disfarçado de pescador, enquanto se recuperava lá dos ferimentos causados pela Meleys. Voltando a falar do Sunfire, agora que ele reapareceu na história, ele estava um pouco melhor. Sua asa arrebentada tinha parcialmente, mais para mais do que para menos, cicatrizado e tal. Porém, ele apareceu com ferimentos enormes em seu pescoço, onde outro dragão havia arrancado pedaços da sua carne. Sunfire estava melhor, ele não conseguia voar muito alto nem por muito tempo. Então, como ele foi de Ponta da Garra Rachada até Pedra do Dragão, atravessando a Baía Negra, é um mistério. Ele conseguiu e isso que importa, bola pra frente. Ainda é dito que antes de Sunfire se reencontrar com Aegon II, ele lutou e matou o dragão selvagem Fantasma Cinza. Não sabemos o contexto da luta, mas o que se sabe é que os pescadores viram 2 criaturas, 2 dragões, lutando no céu e pouco tempo depois encontraram o corpo morto do Fantasma Cinza, todo arrebentado, esfacelado e, como eu disse, Sunfire ficou bem, mas ficou com parte do seu pescoço com a carne sendo exposta. Agora juntos, Aegon e Sunfire ficaram lá no covil do Sunfire, lá no Monte do Dragão. Ainda é dito que Aegon todos os dias saia com Sunfire para dar um rolê e depois voltava, para manter o Sunfire ainda nativa. Eventualmente, Aegon II, agora com mais força em Pedra do Dragão, manda um de seus homens irem lá matarem a Baela Targaryen, que estava tomando conta de Pedra do Dragão enquanto a Rhaenyra não estava lá. Só que Baela acabou conseguindo fugir e conseguiu chegar na sua dragão, na Moondancer, na Bela Lua. Aegon não sabia disso, subiu em Sunfire para comemorar que Baela tinha sido capturada, mas não, porque ao voar ele acabou encontrando outro dragão no céu. É dito que Sunfire era muito maior do que a Bela Lua, do que a Moondancer. Porém, em compensação, ela que tinha o tamanho aproximado de um cavalo, era muito rápida no ar e também no chão, enquanto Sunfire naquele momento estava todo acabado. Primeiramente, Sunfire meteu um Dracarys, Moondancer foi lá e desviou. Depois ele meteu outro e ela também desviou, só que dessa vez ela aproveitou e foi parar em cima do Sunfire, arrebentando e arranhando as suas costas e também arrebentando a sua asa, que tinha acabado de ser curada. É dito que Sunfire estava penando para se manter no ar e aproveitando disso, BUM! Moondancer meteu um Dracarys na cara dele. Como forma de resposta, ele fez o mesmo, meteu um Dracarys, e o fogo do Sunfire era tão intenso e poderoso que iluminou todo o pátio ali em Pedra do Dragão, e o fogo também atingiu a Moondancer, atingindo ela na cara, nos seus olhos e também a cegando na hora.
Só que mesmo assim, Moondancer era valente e ela mesmo assim continuou voando e acabou se chocando com Sunfire, atacando ele diversas vezes em seu pescoço, arrancando ainda mais carne enquanto ele cravou suas garras na barriga dela, a rasgando. Eles caíram no chão e, no chão, Sunfire terminou de acabar e matar Moondancer, logo depois mandando um rugido como se fosse um rugido de vitória. Aegon II acabou pulando do Sunfire enquanto ele estava a 6 metros do chão, e ao fazer isso, ele acabou quebrando as suas 2 pernas, plano genial. Quanto a Baela Targaryen, ela ficou como Dancer até o fim e ao final ela estava gravemente ferida e também toda queimada, porém ainda viva e foi capturada por um dos soldados lá do Aegon II. E assim Aegon II conquistou Pedra do Dragão. Quanto a Sunfire, ele tentou levantar voo novamente, mas não conseguiu. Ele estava atualmente muito ferido e somando essa luta com as lutas anteriores, não teve como, ele estava cada vez pior e nunca mais voltou a voar. Como ele não conseguia mais voar, ele ficou ali no pátio mesmo, se alimentando inicialmente da carcaça da Moondancer e depois de ovelhas. Além disso, quando o Aegon II tomou Pedra do Dragão, ele mandou matar o Mestre Geralt, que era um grande aliado da Rhaenyra, logo depois o dando de almoço lá pro Sunfire. Atualmente, Rhaenyra já tinha perdido vários aliados, e quando ela chegou em Pedra do Dragão, foi surpreendida e foi capturada por Aegon. É dito, inclusive, que quando Rhaenyra descobriu o que acabou de acontecer, ela riu do estado atual do Sunfire. E isso foi um grande erro, porque sem mais nem menos, Aegon II mandou acorrentar Rhaenyra e serviu de almoço para o Sunfire. Sim, isso mesmo que você ouviu. Inicialmente, o Sunfire não se interessou pela Rhaenyra, mas botaram uma pitada de sangue no seu peito. Na hora ele meteu um Dracarys nela, a queimando, e após 5 mordidas, acabou a devorando, deixando apenas a sua perna esquerda. Só que parece karma, porque desse momento em diante, o Sunfire foi ficando cada vez pior. As suas feridas não cicatrizavam mais e ele simplesmente não tinha mais vontade e não comia mais, se recusava a comer. E no ano 130 depois da conquista, 6 semanas após a morte da Rhaenyra, Sunfire acabou morrendo devido aos ferimentos. E quando Aegon II o viu, ele começou a chorar. Aegon II logo depois voltou para Porto Real, onde assumiu como rei e mandou trazerem vários ovos de dragão, na esperança de um dia chocar um novo ovo e nascer um novo Sunfire. Só que isso não aconteceu, porque pouco tempo depois ele foi traído, envenenado e acabou morrendo, com agora Aegon III, filho da Rhaenyra com Daemon, sendo o novo rei de Westeros, marcando o fim da Dança dos Dragões. E assim foi a história do dragão Sunfire, o dragão mais bonito e também o mais FDP que o Westeros já viu, que vai fazer você ficar com muito ódio enquanto assiste House of the Dragon. Seria o Sunfire top 3 dragões mais poderosos da Dança dos Dragões? Porque pensa comigo, ele enfrentou vários dragões, matou todos e só morreu semanas depois, após várias lutas. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha que, cara, me ajuda demais e de coração, muito obrigado. E também, se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. E confere aqui na descrição mais links de mais histórias sobre os dragões de House of the Dragon. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!